Graça e paz, querido líder de grupos de crescimento espirituais ou professor de escola bíblica, nós estamos iniciando mais uma aula sobre a revista O Cristão na Era Digital e estamos iniciando aí um trimestre onde falaremos sobre esse tema tão relevante, tão importante e ficamos felizes que você está conosco. Bem provável você já adquiriu a sua lição, uma lição da editora Kalel, com assuntos que nós vamos ver a partir dessa primeira aula de hoje, muito significativos para o tempo em que vivemos. As lições nós vamos abordar temas como o vício digital, a questão das emoções afetadas, casamento, educação de filhos, administração do tempo, mentiras, calúnias e fofocas nas redes sociais, a identidade sendo deformada pelos conteúdos absorvidos. Vamos falar de sexualidade, de fé e espiritualidade no mundo digital. Vamos falar do impacto que a tecnologia tem no nosso corpo, amizades virtuais, trabalho, oportunidade, finanças, ou seja, muitos assuntos extremamente importantes e que você, professor, possa se capacitar, buscar para também levar esse conteúdo relevante para os seus alunos. E a nossa lição hoje é a lição de número 1. O cristão na era digital é o tema de toda a nossa lição. Nós já queremos iniciar com o texto-chave da palavra de Deus que diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. É importante observar que o apóstolo Paulo, ao citar que seja comendo ou bebendo, nós devemos glorificar a Deus, ele está dizendo as coisas básicas, simples do cotidiano. Tudo precisa glorificar ao nosso Deus. Inclusive, daí a gente entra no tema da nossa aula, a maneira com que nos portamos no mundo virtual, a maneira com que administramos as nossas redes sociais, a maneira com que eu acesso, seja sites, seja vídeos, seja conversas, tudo precisa gerar a glorificação de Deus, porque nós somos cristãos, filhos e servos do Deus Altíssimo. É importante, professor, você também incentivar os seus alunos a dar uma olhada aqui na sabedoria diária, porque os textos que estão aqui, eles vão reforçar, né, e trazer a base bíblica sobre todos os conteúdos que nós estaremos falando. Então vamos lá. A nossa leitura bíblica está lá em Lucas 12, 54 ao 56. Eu não vou ler toda aqui, mas é uma fala de Jesus pesada, porque ele chama a multidão de hipócritas, sabe interpretar os aspectos do céu, mas não consegue interpretar o tempo, não consegue identificar que ele era o Messias, não conseguiam ver o trabalhar de Deus ao longo dos séculos para culminar naquilo que estava acontecendo diante deles. Então Jesus os chama de hipócritas. E nós precisamos fazer a ponte para os nossos dias e entender também o que está acontecendo nos nossos dias. Interpretar as mudanças, interpretar as ideologias sendo compartilhadas, como isso impacta a fé cristã e também interpretar que tudo está culminando para um final, conforme a palavra de Deus nos vai orientando. Então, professor, que você possa explorar os textos bíblicos para trazer essa ideia, né, de que nós precisamos interpretar o nosso tempo e, claro, que nós possamos glorificar a Deus também como cristão no mundo virtual. Isso você vai ver aqui, professor, no objetivo, né, o nosso objetivo diz assim: mostrar que todo cristão precisa se esforçar para entender o tempo que estamos vivendo e que deve dar bom testemunho também no mundo virtual. Daí a gente vai para a nossa introdução. Não vou ler toda a introdução, mas eu gostaria de, aqui na introdução, destacar essa frase que eu coloquei, você pode acompanhar na tela, que diz assim: saber interpretar o tempo em que vivemos e compreender os seus aspectos são necessidades urgentes para cada cristão. E aqui o destaque está na palavra interpretar. Precisamos ler e interpretar os dias que nós estamos vivendo, como que a tecnologia tem impactado a nossa vida, mudado a nossa visão de mundo, influenciado as escolhas que nós tomamos. Precisamos interpretar. E o texto diz assim: hoje, praticamente todas as pessoas têm contato diário com as telas e, consequentemente, cada conteúdo absorvido causa um impacto na maneira de viver de cada um. Isso é importante também, e eu destaquei: cada conteúdo absorvido causa um impacto.
Ou seja, nós hoje estamos aí mergulhados nessa tecnologia, mas nada disso passa batido, é neutro. Tudo tem um impacto, influencia a nossa maneira de viver. Professor, destaca isso para que os nossos alunos não estejam inocentes, sendo levados pela maré, sem entenderem de fato o que está acontecendo. Deus nos chama para interpretar os nossos tempos. E o ponto 1 vai falar o seguinte: um Deus que se importa com detalhes. E daí 1.1, o exemplo das construções das casas na Terra Prometida. Ou seja, a gente fez questão de pegar algo lá atrás, lá do tempo de Moisés, a saída do povo do Egito. Depois eles vão para a Terra Prometida e eles vão povoar a Terra Prometida, e Deus é um Deus que começa a dar detalhes sobre o que o povo deveria fazer, como deveria se comportar para viver uma vida plena e abençoada. E olha só o texto de Deuteronômio 22:8 que diz assim: quando você construir uma casa nova, faça parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente caso alguém caia do terraço. Ou seja, vamos lá, Deus está orientando o povo sobre coisas pequenas, podemos dizer assim, detalhes numa construção. As casas que geralmente tinham uma parte em cima, tinha uma escadinha pelo lado, conforme a imagem você pode ver, e em cima tinha um lugar onde eles muitas vezes em dias quentes dormiam, secavam alimentos, secavam roupas, tinham momentos de convivência. Ali, a orientação de Deus é: construa parapeito, porque senão uma criança pode cair e vocês vão se sentir culpados por isso. Olha só, Deus preocupado com um detalhe de segurança. E daí vamos agora para o século XXI, para os nossos dias. Se Deus estivesse hoje nos dando algumas orientações, será que Ele não nos orientaria como vivermos na era digital? Como nos comportarmos na internet? O que nós deveríamos estar atentos? Deus fez isso lá atrás e os princípios lá de trás servem para nos conduzir hoje. Então Deus sim está muito interessado na maneira com que eu estou vivendo a minha vida virtual, porque isso afeta diretamente a minha vida real, os meus relacionamentos e também o meu relacionamento com Ele, o nosso Deus. O ponto 1.2 vai dizer assim: o cuidado de Deus pelo seu povo não mudou. E eu quero destacar, está aqui na tela, você pode acompanhar, diz assim: assim como Deus se preocupou com algo tão simples como um parapeito, pois não era suficiente ao dono da casa manter um aviso escrito, era igualmente necessário impedir que tal mal ocorresse. Certamente, Deus se preocupa em como as pessoas e as famílias estão lidando com as novas tecnologias de comunicação e os riscos que essas mudanças tecnológicas podem trazer quando os devidos cuidados são negligenciados. E aqui não é novidade, você mesmo, professor, pode fazer um levantamento na sua sala, quantos problemas os alunos que estão contigo conhecem de problema no casamento, problema no trabalho, problema financeiro que surgiu a partir das vivências no mundo virtual. Se nós colocarmos no papel, nós vamos ver que a maioria dos problemas hoje já está vinculado com alguma coisa que tem acontecido também na virtualidade. O aplicando o texto desse ponto 1 diz assim: ao olharmos para os textos bíblicos, precisamos ter muito cuidado para não negligenciarmos seus ensinamentos morais ou doutrinários. Apesar de aparentemente desconexo, como dito no primeiro ponto, o exemplo do parapeito mostra-nos a forma de Deus delimitar as condutas de seus filhos. Precisamos obedecer aos ensinos da palavra de Deus para nos protegermos de males, também da era digital, não permitindo que as varandas de nossos corações fiquem desprovidas de cercas e se transformem em um lugar de mortes e perda. E é o que tem acontecido. Quando não há proteção, quando não há o cuidado com os princípios do Senhor, obediência aos princípios do Senhor, algum problema vai acontecer, e também nesse mundo digital é do mesmo jeito. Então, essa primeira parte, ponto 1, é para mostrar que Deus é um Deus que está interessado nos detalhes da nossa vida e nós precisamos estar atentos como nos portamos na virtualidade. O ponto 2, então, vai falar justamente dessa rápida evolução que a tecnologia teve e como isso nos engoliu. Tá? O objetivo desse ponto 2, professor, é você mostrar mesmo para os seus alunos que foi um processo muito acelerado e que nós estamos vivendo esse processo acelerado da evolução tecnológica, principalmente a tecnologia de comunicação que nos envolveu, e a maioria das pessoas não pararam nem para pensar
como isso tem impactado a vida, o casamento, o trabalho, a vida com Deus, o tempo com Deus e assim por diante. Por isso, essa lição é de extrema importância, já que na primeira aula nós estamos mostrando que foi um processo tão acelerado que não deu tempo nem de nós entendermos, né? Nem de digerirmos, mais ou menos, essa é a palavra, né? Digerirmos os impactos que isso causou na nossa vida, tá? Então é importante. Aqui o 2.1 vai dizer tempo de rápidas mudanças, e eu destaco aquela frase que está em amarelo, diz assim: as formas de comunicação sempre transformaram a sociedade. Não poderia ser diferente em nossos dias, mas não podemos ignorar o fato de que as transformações contemporâneas estão mais rápidas do que antes. Ou seja, a gente olha para a história da humanidade, né? A humanidade sempre veio evoluindo, os aspectos de comunicação também foram melhorando, né? Antes se escrevia em pedra, depois foi papiro, pergaminho, as coisas foram evoluindo, mas hoje o processo é muito acelerado, né? Nós conversamos com pessoas do outro lado do mundo simultaneamente, vendo muitas vezes a outra pessoa lá, ou seja, o mundo literalmente virou vizinho um do outro, com os acessos que a tecnologia nos dá. Então, é importante você reforçar sobre isso. E é claro, aqui, nesse 2.1, professor, você pode aqui explorar muito a participação dos alunos. Eu coloquei alguns exemplos. Coloca uma imagem desse objeto, né, e pergunta, principalmente para aqueles abaixo de 20 anos, quantos sabem o que é aquilo? Poucos, talvez, dessa geração abaixo de 20 anos vai saber que isso aí é um disquete que compartilhava, né, arquivos, e muitas vezes precisava de uma pilha desse para colocar um programinha num computador. Né? Ou seja, as pessoas participando, elas vão de fato assimilar que está muito rápido. Parece que foi ontem que a gente estava com os disquete bolachão desse na mão, né, e hoje as coisas são por um clique, né, para o Wi-Fi, os arquivos já são ali compartilhados um com o outro. Então você pode pegar várias imagens. Uma pergunta que você pode fazer também: quantos fizeram um curso de datilografia? Né? É bem provável que muita gente ali fez curso de datilografia, ou seja, tempo que as máquinas, né, de datilografia era extremamente importante, aquilo era o futuro, e hoje, né, caiu em total desuso, que mostra a evolução. Né? Você pode pegar então várias imagens com vários itens, né? Ali tem um Walkman, aquela fita cassete, né? Um computador antigo enorme, ou seja, são tudo coisas que mostram que a tecnologia ela tem um fator aí de evolução muito acelerada. Depois, ali no 2.2, a gente vai falar um pouquinho mais da internet, né? E eu destaco essa frase que diz assim: a internet tomou uma dimensão tão grande no mundo que abrange a maioria das atividades da vida humana contemporânea. Ou seja, se eu preciso ver a minha conta bancária, preciso da internet. Se eu quero conversar com as pessoas do meu trabalho, internet. Se eu quero marcar reunião, internet. Ou seja, facilitou muito, e a gente, na verdade, faz praticamente tudo pela internet. Hoje, com um aparelho na mão, você tem o cartão de crédito aqui, você aproxima das máquinas, você paga, você conversa com pessoas do mundo todo, você resolve problemas, você envia mensagem, você tira foto, você filma, você tem muitas ferramentas num simples smartphone conectado à internet. A internet, ela de fato foi uma invenção humana e bem provável que está aí no topo das que mais impactaram, né, e transformaram a maneira da humanidade viver. Então, o ponto 2 vai dar esse destaque à internet, e o ponto 3, como eu falei, vai falar também do smartphone, né, que juntou daí todo esse potencial da internet aqui num aparelho só, onde você pode abaixar os aplicativos, os programas e fazer praticamente tudo o que você deseja. E claro, dando uma sensação de poder, dando uma sensação muito grande de
oportunidades que se abriram, dando uma potencialização na maneira de trabalhar, uma maneira de estudar, de uma maneira de obter conhecimento e assim por diante. Então, você vai falar a respeito dessas evoluções, você também pode colocar uma imagem como essa, como o próprio celular evoluiu, né? Daqueles nós chamávamos de tijorola, porque parecia um tijolão enorme, né? Hoje cabe na palma da mão e as informações e a capacidade de tecnologia que ele tem é absurda. No aplicando o texto aqui do ponto 2, a gente tem assim: é impensável vermos o mundo atual e excluirmos a utilização da internet. Trabalho, faculdade, escola, contato familiar, amizade, tudo está cada vez mais digital. Porém, por mais depressa e intensa que sejam as atualizações tecnológicas, não podemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus para reger nossas vidas. Precisamos constantemente levar as mudanças sociais ao escrutínio bíblico, pois é a Bíblia que rege nossa cultura e não o contrário. Então, é bom enfatizar isso, e aqui nós já vamos trazendo a aplicação, né? Ou seja, estamos vendo como a tecnologia veio, a internet veio, o smartphone veio, tudo isso está impactando a nossa maneira de viver, mas nós temos ali uma maneira que é a maneira que Deus deseja que nós venhamos viver. E a palavra de Deus precisa de fato ser a nossa bússola, o nosso guia, precisa ser aquilo que nos direciona. E, por fim, o ponto 3 vai então focar novamente o cristão na era digital, e a gente começa ali com uma pergunta que é o 3.1. A tecnologia é má? E a resposta, né, já está aqui no primeiro parágrafo: é um grave erro afirmar que as tecnologias sejam inerentes más. Na verdade, tudo vai depender da maneira que são utilizadas. Então, professor, é muito importante você falar que sim, a internet, a tecnologia, o smartphone impactam a nossa vida, mas também eles têm o seu lado benéfico e tem também o lado maléfico. Tudo depende da maneira que cada um vai utilizar. Inerentemente, a tecnologia não é má. E aqui tem um exemplo, você pode ilustrar com uma imagem como essa, né? A faca é má? Não, a faca não é má. Depende da maneira que nós vamos utilizar. A faca que pode fazer uma comida gostosa, consertar alguma coisa, pode também ser um instrumento de morte, de corte, né, utilizada para o mal. Tudo depende do quê? Da habilidade, a capacidade de quem vai se utilizar dela. Isso você precisa enfatizar. E assim como uma faca, um celular, ele tem também o potencial de trazer muitos prejuízos, mas também trazer muitos benefícios. Então é importante nós esclarecermos que a tecnologia por si só, ela não é má. E uma coisa importante também, né, é que é um caminho sem volta. Fiz questão de colocar essa imagem com as crianças, porque as crianças hoje praticamente, né, já nascem no mundo digital, são chamados sim, essa geração aí abaixo dos 20 anos, chamados de nativos digitais, diferente de nós que já passamos dos 35 aí, chamados de imigrantes do mundo digital. Nós estamos com o pezinho no mundo real, na virtualidade, mas as crianças de hoje, essa galera, essa geração, eles já nascem com a habilidade de touchscreen, né? Parece que eles já sabem como que joga para cima, para o lado e acessa as coisas. É uma grande verdade e é um caminho sem volta. Ou seja, não tem como retroceder mais. Daqui para frente, a tecnologia cada vez mais vai fazer parte da nossa vida. E aqui, professor, você precisa fazer então a junção desse quebra-cabeça. Nós falamos, né? Nós estamos inseridos no mundo digital, ele impacta a nossa vida, o processo está muito acelerado, mas entendendo que não tem mais volta, qual é o nosso papel como cristão? O nosso papel como cristão é aprender a viver esse mundo. Por isso o texto lá de interpretar o tempo. Nós precisamos aprender a viver esse mundo digital para ensinar às próximas gerações. E aqui é uma coisa muito importante. Eu ouço muitas vezes de pessoas mais velhas, né, dizer, mas eu não entendo nada disso. Eu nem sei mexer nesses aparelhos direito, então eu deixo que os meus netinhos façam isso. Tudo bem. Realmente, falando da habilidade técnica, você, papai, mamãe, vovô, vovó, você nunca vai conseguir acompanhar a esperteza dessa galerinha que está vindo aí na questão de saber mexer com a tecnologia. Mas os princípios, os valores, as orientações, a base, né, daquilo que são a essência da vida, isso você tem.
E por isso, você precisa ensinar os seus filhos, os seus netos, a aplicar também isso no mundo virtual, tá? Isso é algo de extrema importância, porque tem muitas pessoas que daí criam um bloqueio, dizendo, eu não entendo mesmo disso, então eu deixo os meus netos. E os netos, muitas vezes, os filhos, muitas vezes, estão se perdendo no mundo virtual. Por quê? Eles têm a habilidade técnica, mas não têm o amadurecimento. Têm a habilidade técnica, mas não têm a experiência de vida que você tem. Enfatiza isso, professor, porque isso nós precisamos urgentemente. Levantar essa bandeira, precisamos urgentemente ensinar a geração mais velha a olhar com olhos diferenciados para o mundo digital, não criando esse bloqueio, mas buscando estar pelo menos inteirado do que se passa para poder conduzir as novas gerações, tá? Isso é algo muito importante. Também, aqui eu fiz questão de colocar o texto de Tito, capítulo 2, do 11 ao 13, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e olha só, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Paulo, escrevendo a Tito, ele também sabia que aquele tempo tinha seus desafios, tinha a sua complexidade, mas ele deixou bem claro, a graça de Deus nos ensina a viver de maneira sensata no tempo presente, e é o que nós precisamos fazer também na era digital. E ainda falando, aqui do ponto 3, o 3.2 diz assim, tempo de risco, mas também de oportunidade. E aqui eu destaco essa frase que diz assim, o que não pode acontecer é um cristão viver sua vida digital sem o crivo da palavra de Deus. Se fizermos os princípios divinos na nossa bússola, estaremos aptos para superarmos os riscos e aproveitarmos as oportunidades deste tempo atual, ou seja, desse momento que nós estamos vivendo. Então, que nós possamos olhar para o mundo digital dessa maneira. Nós já estamos inseridos nele, não tem mais volta, sabemos dos benefícios, mas precisamos estar atento também aos malefícios e aos riscos e nos portarmos como servos de Deus neste tempo presente. E aqui, acho que é muito importante salutar, quem sabe, a gente cuidar com os extremos, porque ainda tem pessoas dentro da igreja que coloca tudo na conta do diabo. Mas isso é tudo diabo. Esse celular é do diabo, o computador é do diabo, só que todas as pessoas hoje usam. Você quer pedir uma comida, celular. Você quer chamar um carro, celular. Tudo é ali. Numa empresa vai trabalhar, precisa saber lidar com a tecnologia. Ou seja, a vida hoje acontece também com a tecnologia. E qual é a coerência de alguém que fala é pecado, é do diabo, mas no dia a dia faz uso? Então, a gente precisa cuidar com esses extremos. Como nós falamos, a tecnologia ela é neutra, depende da maneira que nós vamos utilizar. Se você olhar alguns anos atrás, a gente pode fazer uma ponte com o início da televisão. A televisão, durante muito tempo, aí, foi colocada, isso é tudo do diabo, televisão é do diabo. E de fato o diabo tomou conta, porque daí toda a programação era de fato um lixo que incentivava as coisas do diabo. Quando nós poderíamos entender que a tecnologia era uma ferramenta de comunicação e poderia ser usada para propagação do evangelho. Depois teve outras igrejas, pastores e lideranças que entenderam isso e foram tentar recuperar o atrasado. Mas agora, no mundo da tecnologia, também. A gente não pode cair nesse erro, mas precisamos estar atento e saber utilizar a tecnologia para glorificar ao nome do Senhor. Por fim, o aplicando o texto aqui diz assim, desse ponto 3, como cristão devemos ter sabedoria para nos conduzirmos na virtualidade como autênticos servos de Deus, dominando e não nos deixando dominar por essas coisas. E por fim, a gente finaliza então a nossa aula com a reflexão da semana que diz assim, nossas pegadas digitais não estão sendo rastreadas apenas pelo Google ou Facebook, porque a gente sabe que eles nos rastreiam, Aonde você está andando, levando o teu celular, você está passando as informações aí por onde você anda para essas tecnologias. Deus está também acompanhando tudo de maneira muito mais eficiente. Seremos julgados pelo nosso Senhor pelas coisas feitas na vida real e virtual, e que a cada mensagem enviada, site acessado, vídeo assistido ou foto curtida, você venha se lembrar que é um cidadão do céu e deve se portar como um representante de Cristo em tudo o que fizer.
E esse final, então, é justamente para você trazer essa consciência aos seus alunos, que um dia nós prestaremos conta a Deus também do tempo que nós vivemos, das oportunidades que estamos tendo no mundo virtual, daquilo que acessamos, do conteúdo que ingerimos, do que nós também produzimos de conteúdo que tem incentivado as outras pessoas, tudo isso prestaremos conta ao Senhor. Daí a gente volta no nosso texto-chave: quer comais, quer bebais, quer publiquem no Instagram, quer compartilhem no Facebook, quer gravem vídeos para o YouTube, que tudo realmente glorifique a Deus, o nosso Pai que está no céu. Que Deus abençoe, e semana que vem nós voltamos para a aula 2, o perigo do vício digital. Fique com Deus.